vou limpar todo o meu rosto com esse adstringente. Eu já lavei ele. Agora o adstringente vai limpar aquelas camadas mais profundas do rosto, tá? Após isso, eu vou usar o tônico da Nivea, tá? Esse daqui é 2 em 1, ele é um leite de limpeza e um tônico, só que eu vou aplicar ele com os dedos. Ó. Eu vou aplicar ele como se ele fosse um hidratante, porque ele é, tá? Tem muita gente que aplica ele com algodão, também não tá errado, mas eu prefiro passar dessa maneira por ele ser um produto mais grosso. Ele fica mais fluido no rosto dessa maneira, passando com os dedos, tá bom? Vou usar o primer da Make More. Esse daqui, ele tem um pouquinho de brilho, porque ele é o Balance Glow, tá? Então, ó, ele tem um pouquinho de brilho na composição. Vou trabalhar ele aqui nas cerdas do pincel, no dorso da minha mão. E vou aplicar somente na onde nasce os poros dilatados, tá? Ó. E é mais ou menos na zona T do nosso rosto, onde é mais... onde é a parte mais oleosa, né, do nosso rosto, porque isso vai ajudar na durabilidade da nossa maquiagem e vai ajudar a maquiagem não ficar derretendo, tá? Vai durar muito essa make. Em uma plaquinha de alumínio, eu vou colocar a base da Boca Rosa, a cor 04. Tem época do ano que essa cor dá certinho pro meu rosto, mas tem época do ano que não vai dar certo. Então, por isso que eu sempre indico vocês terem 2 tons de base, um mais claro e um mais escuro, tá? Vou usar da Catarine Hill a primeira cor da paleta, tá bom? Ó, vou pôr algumas gotinhas aqui pra misturar. E uma dica extra, gente, eu tenho um iluminador aqui da Vult que eu vou passar na olheira, tá? Vai ajudar a remover essa olheira aqui, ó. Tá vendo? Vai ajudar a disfarçar e camuflar essa olheira. Acreditem se quiser. Ó. Principalmente se você tem olheira funda, como ele tem um brilhinho, ele vai dar uma destacada aí e vai ajudar na camuflagem também, tá? Um truquezinho muito bom que eu gosto de usar. Ó, a base tá aqui, as duas. Vou dar uma misturada. Pincelzinho que eu tô usando é Língua de Gato da Macrylan. E aí você vê se tá mais ou menos o tom. Ainda tá escuro. Então eu vou pegar, colocar mais base clara. Porque no inverno a minha pele fica muito mais clara do que no verão. E a sua também. Então, não adianta você comprar uma base só achando que você vai usar ela o ano todo, porque a nossa pele, ela muda de tonalidade no decorrer do ano, tá? Ó, então, colocou na pele e a base sumiu, é o seu tom. Então, você pode ir, ó, aplicando. Eu sempre indico que você faça movimentos de cima pra baixo, tá? Ó. Sempre de cima pra baixo, pra ajudar a selar os poros da sua pele, tá bom? Então, eu gosto de vir aplicar com o pincel e depois eu finalizo com a esponja. Ó, tiro todo o produto da plaquinha com o pincel. Pego a esponja úmida, tá? Essa daqui é Fios da Ruby Rose. Limpo a esponja na plaquinha, a plaquinha já vai estar quase limpa. Esponja úmida, ó. Tirei o excesso de água e aí eu começo a trabalhar essa base no meu rosto. Dando batidinhas, tá? Não precisa ficar arrastando o produto, não. Essas duas bases dá pra construir camadas, então
achar que precisa de mais cobertura, você pode passar mais base, tá? Pra mim tá bom assim. Porque eu vou vir com corretivo agora. Vou usar o corretivo da Ruby Kiss. Não sei que cor é essa, porque já saiu o adesivo. Ó. Mas é a cor da minha pele, tá? Ele não tá nem um tom acima da minha pele. Vou dar uma iluminada aqui no nariz. E todos os pontos que eu quero realçar, eu vou iluminar com esse corretivo. Presta atenção na hora de passar o corretivo pra ver se ele não tá muito mais claro que o tom da sua pele. Porque se ele tiver muito mais claro, ele vai acinzentar a sua olheira. E aí, ao invés de camuflar, ele vai evidenciar mais ainda ela. Então, o corretivo de camuflagem, ele precisa ser no tom da sua pele, tá? No máximo, um tom abaixo. Mas ainda assim, eu prefiro que seja no tom, porque a chance de camuflagem é muito maior. Quanto mais escuro, mais chance de camuflagem. Só que se você deixar ele mais escuro que o tom da sua pele, também vai ficar marcado. Então, precisa ter essa percepção aí, tá bom? Já passo aqui na pálpebra, ó. E finalizo a pele, tá? Vou fazer a iluminação do meu rosto usando pó escuro, tá? Ele tem que ter uma cor assim de café com leite, um pouco mais escuro, pincelzinho chanfrado, ó. E aí eu vou começar a marcar em cima do ossinho, aqui da raiz do cabelo, trazendo em direção à boca. Só que eu não vou marcar muito porque o meu rosto já é fino. Então, se o seu rosto é fino, você joga um pouco pra orelha também, gente. Porque é muito feio, a orelha fica muito branca. Se o seu rosto já é muito fino, você não precisa pesar muito nessa hora, tá? Só pra dar um contornozinho leve, ó. Aqui na testa eu vou diminuir porque a minha testa é grande, né? Então, a gente faz isso aqui pra diminuir. Esse pincel aqui é um pincel de esfumar, tá? Aí eu vou pegar o pó, mesmo pó de contorno, e vou passar aqui em volta do nariz, na parte de cima. Ó. Vou vir marcando de um traço reto, você não pode fazer assim. Você tem que vir com o pincel reto, porque se você fizer assim, você vai achatar o seu nariz. Independente de qual for o formato dele, pra afinar, você tem que fazer linhas retas, tá? Ó. Cuidado pra não pesar a mão nessa hora. Esfuma bem, escolha um pincel que tenha cerdas macias pra fazer isso aqui. Porque se fica muito marcado, fica muito feio, tá, gente? Então, tenham esse bom senso de... Ninguém precisa saber seu truque, né? Ó, vou marcar aqui embaixo. E agora, eu vou aplicar o blush com o mesmo pincel do pó, tá? Do pó não, com o mesmo pincel do contorno, eu vou aplicar o blush. Minha unha tá toda suja de maquiagem. Aplico na maçã e levo pra trás, ó. Cuidado pra não marcar muito nessa hora. O excesso que sobrar no pincel, você pode jogar um pouco no nariz assim, pra dar um ar saudável. O iluminador eu vou aplicar com o mesmo pincel, só vou tirar o excesso, ó. E aí eu vou aplicar, ele é um iluminador em pó da De Fada. Ó, começo aqui e vou trazendo pra trás, tá? É muito importante que qualquer iluminador que você for usar, você use com um pincel macio para ele dar esse efeito espelhado. Se o pincel não for macio, você não vai conseguir esse efeito e ele pode ficar muito marcado, tá? Eu gosto muito desses pincéis de sombra, porque além de eles serem macios,
Eles são pequenininhos. Ó, aí você vai marcar em cima de onde você passou o blush, até aqui as têmporas. Passa mais. E no meio do nariz, onde não ficou a sombra, tá? Pra criar esse efeito de fino. Agora a gente vai arrumar as sobrancelhas, tá? Pentear aqui pra cima. Pra poder fazer contorno embaixo. A pasta que eu vou usar é a médio da Ruby Rose, tá? Cor médio. Vou usar um pincelzinho chanfrado. Pegar um pouquinho do produto com o pincel e vou trabalhar aqui na plaquinha, ó. Os dois lados do pincel, pra deixar as cerdas dele bem fininha, tá? E com pouco produto, porque se a gente vir com muito produto, a gente vai carimbar a sobrancelha e vai ficar feia. Vou posicionar o pincel assim, dessa forma, porque se eu vier com ele assim, eu vou borrar quando chegar aqui. Então, eu preciso que ele esteja em pezinho assim, ó. E vou vir marcando desde o começo da sobrancelha até o ponto alto, ó. Você precisa seguir o desenho da sua sobrancelha. Se ela tiver com o desenho certinho, vai ficar lindo. Se ela não tiver com o desenho certinho, você precisa procurar um design pra fazer, tá? O desenho, porque nessa hora faz toda a diferença. Com o restinho que sobrou no pincel, ó, eu vou passando em cima aqui, ó. Agora eu vou pentear pra baixo. Vou vir aqui no ponto alto. Deixa eu pegar mais produto aqui. Vem com pouco produto, porque depois, se precisar, você joga mais, tá? Ó. Sempre respeitando o desenho da sua sobrancelha. Aqui ficou um pouquinho marcado, não tem problema, que depois a gente tira na hora do corretivo, tá? Ó, vou arrumar aqui essa parte que ficou meio estranha. Sempre com o pincel em pezinho, tá, gente? E já vou fazer o outro lado. O restinho que sobrou, vou jogando pra cima. Preenchendo todas as falhas. Ó, essa aqui ficou um pouquinho mais grossa. Mas na hora que a gente for arrumar com o corretivo, aí eu deixo elas iguaizinhas, tá? Corretivo da Maquiena cor canelle. Pincelzinho língua de gato. Vou trabalhar os dois lados do corretivo também na minha plaquinha aqui. Ó, põe um pouquinho de produto e tira. Deixa só o que a gente vai precisar. Aí eu venho com ele em pezinho assim, ó. E eu vou fazer esse contorno. Essa parte aqui vocês vão precisar de treino, tá, gente? Pra fazer certinho, de calma, paciência. Então, não façam essa etapa numa hora que você tiver com muita pressa, se você não tem habilidade ainda de mexer com esses pincéis, tá? Cuidado pro corretivo também não ser muito líquido. Se o corretivo for muito líquido, você vai entrar no desenho da sobrancelha e não vai ficar legal. Ó,
eu gosto dela bem marcadinha, então eu contorno embaixo e em cima. Quem não gosta desse efeito mais marcado, pode fazer só embaixo o contorno, tá? Ó, aí com o dedo mesmo a gente vem aqui e vai tirando o excesso. Ó, aqui entrou um pouquinho, mas não tem problema, porque depois eu arrumo, tá? Quanto mais arrumadinha a sua sobrancelha tiver, melhor vai ser o resultado da sua maquiagem. Então, foquem muito em treinar a sobrancelha, tá? Porque ela diz muito no resultado final da sua make. Olhar os olhos. É importante que a sua pele, principalmente essa região da olheira, esteja bem selada com pó, tá? Então, hoje eu vou usar o pó solto da Boca Rosa, número 2 a cor, com uma esponjinha para pó solto. Eu vou fazer um triângulozinho aqui, ó, e vou selar bem essa parte. Por que que é importante selar bem? Porque se a sombra cair aqui e tiver molhada a pele, ela vai sujar e depois você não vai conseguir limpar. Então, é importante que você sele bem essa região, ó. Pode pôr bastante pó, não tem problema não, a gente fica bem feinha nessa hora mesmo. Ó, vou passar aqui embaixo também pra dar uma marcada aqui. Essa parte deixa o maxilar da gente mais gordinho. Vai dar uma harmonizada aqui no nosso rosto. Eu vou deixar esse pó aqui um pouquinho, tá? Arrumar umas rebarbadas aqui, ó. Ó, agora já passou um tempinho, eu vou pegar pincel de esfumar, tá? E eu vou pegar um blush alaranjado pra fazer o meu côncavo. Então, tá vendo essas marcas de linha de expressão que fica no rosto? Quando você vier com a sombra, você precisa tirar todas essas linhas com a buchinha. Por quê? Porque senão depois ela não sai nunca mais, tá? Se ficar pó aqui, antes de você jogar o pó com as linhas, ela vai selar com a linha. Aí depois pra tirar vai ser difícil. Então, ó, vou pegar um pouco do produto, pego na ponta do pincel e vou marcar o meu côncavo com essa sombra. E eu vou fazer movimentos de bolinha, movimentos de vai e vem pra esfumar essa sombra. Ó. Pego mais produto. Quando eu faço a bolinha, eu jogo de cima pra baixo e de baixo pra cima, tá? Então, é importante fazer bastante movimento de bolinha. E marcar esse côncavo todo. Eu amo muito começar o côncavo com esses tons mais alaranjados. Fica um resultado incrível, gente. Depois, quando ele mistura com marrom, nossa, fica lindo demais.
Vou tirar esse pó do meu rosto, já deu, ó, um pincelzinho gordinho de pó. E aí eu vou limpar todo esse pó do meu rosto, ó. Você percebe que você não perde o brilho do iluminador e a pele fica totalmente selada. Vou jogar uma bruma na minha pele para selar essa pele e fazer ela durar muito mais, tá? Pode ser qualquer bruma. Agora, eu vou pegar terminar de esfumar aqui. Quero que esse esfumado fique perfeito, tá, gente? Vou trocar de pincel para pôr um pouco mais de pressão. Eu vou pegar um pincelzinho de bolinha assim, ó, e vou pegar a mesma sombra, que eu vou jogar só embaixo agora, ó. Que esse pincel aqui, ele é mais difícil de esfumar porque ele é durinho, então ele marca mais a sombra, ó. Nessa região aqui. Volto com o gordinho e dou acabamento. Vou usar essa sombra líquida da Mari Saad na cor Rosé Gold, é Rosé Quartz, tá? Vou trabalhar ela aqui, ó, e vou passar com a ponta do dedo, ó, dando batidinha. Gente, essa cor é linda demais. Ela brilha muito, então tem que passar pouco, tá? Eu acho que fica uma make muito elegante pro dia, pra um casamento, pro dia, gente, fica perfeito. Esses tons alaranjados assim, com brilho, fica tudo de bom. Então, essa aqui a gente tá construindo uma base, tá? Pro nosso glitter. Ó. Certo? Vou usar o glitter prensado da Ruby Rose. Eu gosto muito dessa cor rosa aqui, mas ela acabou, então vou usar essa daqui do meio, tá? Vou pegar com o dedo mesmo, ó. E aí eu venho aqui, ó. E passo na parte de baixo. Com o próprio dedo mesmo, tá? Se vocês forem usar glitter, pelo amor de Deus, cuidem dessa pele. Porque senão vai cair glitter na sua pele. E depois não sai nunca mais. Entendeu? Como eu selei bem essa pele, ele não gruda. Porque ela tá seca. E se eu não tivesse selado, nossa, eu ia sofrer pra tirar esse brilho. Na verdade, ela nem pegou o brilho. Ela tá bem sequinha. Cílios postiços, tá? Vou pegar a colinha da Macrylan também. E vou passar aqui na base, ó. Na base preta dela, tá vendo? Essa cola, gente, ela é barata e boa, tá? Seus cílios vai durar muitas horas sem descolar, mas precisa colar bem. Então, eu não vou colar agora, eu vou deixar ela virar um adesivo,
Porque se eu colocar agora, ela vai sambar no meio desse glitter, porque ela ainda está líquida e não vai colar. Então, eu preciso ter essa noção de que a cola precisa virar um adesivo para eu colar. Principalmente se essa cola estiver nova, ela vai demorar mais, porque ela vai estar bem líquida, né? Então, o que que eu faço? Eu passo a cola aqui, deixo descansando e vou pra máscara de cílios. E aí, é um tempo bom pra ela descansar, né? Vou usar a máscara de cílios que eu amo, da Avon. Essa daqui é a Mark verdinha. Gente, essa máscara é muito boa. Meus cílios são muito pequenininhos, ela ajuda muito. Passa só no de cima por enquanto. Tem que passar a máscara, tá? Antes de colar os cílios, porque senão eles vão ficar brancos, né? Por causa do pó, da base. E aí vai dar pra distinguir qual que é o seu cílios e qual que é o postiço. A gente deixando eles bem pretinho e alongado, eles vão se misturar com os postiços, dando um efeito muito mais bonito. Aqui eu borrei, ó. Daqui a pouco eu vou ensinar como é que se tira o borro de máscara de cílios. Você espera secar. Pega o cotonete, ó. Passa aqui de leve e vai sair como mágica. Não pode esfregar a mão, tá? É o cotonete. Vou abaixar aqui o meu olho pra eu enxergar onde que eu vou colar, ó. Encaixo o meio e depois venho e encaixo as pontas. Tem que empurrar pra trás, tá, gente? Senão ele não vai colar. Entre o pelo e a pele, tem uma vala. Você vai colar ele ali nessa vala. Se o seu cílio estiver lacrimejando, a cola não vai colar, tá? Então, é importante que ele não esteja lacrimejando no momento que você for colar. Porque senão ele vai ficar descolando, ó, igual aconteceu aqui. Mas não é porque tá lacrimejando, é que eu não encaixei direito. Ó, puxa aqui pra você visualizar e encaixa. Ó, vou passar um lápis no meu olho na cor bege dentro do meu olho, tá? Vou deixar o meu olho um pouco maior. Vou pegar um lápis de olho e vou passar aqui na parte de fora do olho, ó. Até o meio. Vou vir com o pincel de bolinha e vou esfumar esse lápis. O pincel tá sujo com o blush terroso, tá? Que a gente passou no côncavo. Ó. Se você não faz isso, gente, fica muito amadora a sua maquiagem. Então, precisa dar uma esfumada. Ó a diferença, o esfumado sem o esfumado. Pega mais um pouquinho de sombra. Mesmo do côncavo, tá? Tem que ser na borda do lápis.
Esfuma, esfuma, esfuma. Passar mais um pouquinho de lápis aqui nesse final, que ele tá mais fino, eu gosto do final mais grosso. Agora você vem com a máscara de cílios, põe o dedo, o mindinho aqui, ó, e junta os seus cílios com o postiço. Já passa embaixo. Bem na raizinha, ó, pra ele não ficar incomodando, tá? Passar bastante máscara embaixo, que eu quero esse olho bem aberto. Pegar um lápis, passar na linha d'água de fora, na parte de cima. Essa parte aqui tem que ter um pouquinho de técnica, tá? Eu vou pegar um pouco de delineador, vou usar esse da Ruby Kiss, com um pincel chanfrado. Vou trabalhar bem as cerdas dele na plaquinha, ó, deixar ele bem fininho. Vou deitar aqui um pouquinho meu olho, ó, e vou tampar essa cola, tá? Interessante que você tampe bem a colinha pra ela não ficar brilhando na hora que você fechar os olhos, fica muito feio. Se tiver cola aqui. Agora eu vou fazer desse lado. Agora vamos pro batom, vou usar esse marrom aqui, da Max Love. Pode ser qualquer batom marrom, tá? Vou trabalhar ele aqui na plaquinha. E eu vou fazer um degradê com batom nude. Então, ele tem que ser um pouco escuro, tá? O pincel do batom, ele é igual ao pincel do corretivo. Só que você destina um pro corretivo e um pro batom, porque ele mancha.
Vou usar um batom claro, mate. Ele é meio rosé, tá? Um nude mais rosé. Ele tá sem nome. Mas pode ser qualquer nude. Eu vou roçar aqui no meio, ó. Vou voltar aqui com o escuro. Só nessas bordas. Coloquei um pouquinho de corretivo no batom nude. Borrou um pouquinho, depois eu vou consertar. Vou pegar o gloss da Dalla, colocar um pouquinho na paleta. Só um pouquinho, e vou vir aplicando esse gloss com o mesmo pincel. Aí, aqui com o pincel do corretivo, ó, eu venho e arrumo aqui onde borrou. Faço uma linha reta, limpo. E quem usar essa make me marca pra eu saber que vocês estão aprendendo, tá bom? Então é isso. Um beijo e até qualquer momento.